Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. Coloque-se de pé, queridos, e abra a sua Bíblia comigo agora, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. São Lucas, capítulo 1, e o versículo 41. São Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E o versículo 41. Os que já encontraram. São Lucas, capítulo 1, e o versículo 41. Pode dizer amém? Amém. Está escrito: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui reunidos esta noite para glorificar a pessoa santa e magnífica de Jesus. Não existe razão maior para estarmos aqui a não ser glorificar a Cristo. É para Ele essa festa, é para Ele este culto, porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus, nós nem estaríamos aqui esta noite, mas porque Ele fez tudo, nós só estamos desfrutando do que Ele fez, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o cordeiro pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo
tabernáculo de Davi levantado. Ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Ele é o esposo fiel. Ele é o Pentecoste prometido. Ele é o oráculo de Deus. Ele é o cidadão de Belém. Ele é a preciosa consolação. Ele é o avivalista da obra de Deus. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o homem cujo nome é renovo. Ele é o sol da justiça. Ele é o Messias prometido de Israel. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele é o bom samaritano. Ele é o filho de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a água da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o justificador dos culpados pela lei. Ele é o segundo Adão. Ele é a nossa reconciliação. Ele é a liberdade proclamada. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Salvador glorioso. É o Senhor que arrebatará a sua igreja. É o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o reto juiz que nos coroará. Ele é a graça de Deus. Ele é o grande poder do evangelho. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é juiz e legislador. Ele é a viva esperança. Ele é a esperança alegre. Ele é a esperança total. É o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro. Ele é a verdade amorosa. Ele é a herança espiritual. É o Senhor que virá com seus milhares de anjos. Ele é a fiel testemunha. É o príncipe dos reis da terra. É o primogênito dos mortos. É a raiz de Davi. A resplandecente estrela da manhã. O leão da tribo de Judá. Aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e receba o renovo de Deus para a sua vida. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, comece a glorificar o nome de Jesus e experimente, sai daqui falando em novas línguas pela primeira vez esta noite. Queridos e amados irmãos, homens e mulheres de Deus que aqui estão, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, em que revela o momento em que Isabel, a mãe de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, ela foi cheia do Espírito Santo. O que nos chama a atenção exatamente é esta particularidade, porque é a primeira mulher mencionada na Bíblia estando cheia do Espírito Santo. Você vai ver a menção de muitos homens estando cheios do Espírito Santo, mas é a primeira vez que a Bíblia menciona literalmente uma mulher estando cheia do Espírito Santo. E é importante compreender, queridos e amados irmãos, que Isabel, assim como tantas mulheres da Bíblia que sonhava ser mãe, ela enfrentava justamente um problema de ser estéril, que é um problema que você vai perceber, acompanhar grandes mulheres da Bíblia. Aliás, as esposas principais dos 3 grandes patriarcas da Bíblia eram estéreis, como por exemplo Sara, como Rebeca,
como Raquel, eram mulheres estéreis, como também Ana, que tinha um grande sonho de ser mãe. A famosa mãe do profeta Samuel também era uma mulher estéril. E agora você percebe que também Isabel, além de ser estéril, ela estava numa situação parecida com a de Sara, porque a Bíblia diz que ela já estava com a idade avançada. E as irmãs sabem muito bem exatamente que a mulher tem aquele ciclo em que ela ainda gera filhos e depois tem aquele ciclo que já não gera mais filho. E certamente Isabel já tinha entrado nesse ciclo de não gerar mais filhos. E exatamente é nesse momento em que esgota todas as limitações humanas, em que se esgota todos os recursos humanos, é que entra o Deus que faz o impossível acontecer, exatamente justificando o significado do seu nome, porque o nome Isabel significa Deus é fiel. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é fiel. Aleluia. E como Deus é fiel, tudo que Ele promete, Ele cumpre, porque as suas promessas são infalíveis. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o cumpriria. Então Deus é fidelíssimo em todas as suas promessas. A Bíblia chega a dizer que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Quantos aqui têm promessa de Deus? Levante a sua mão e glorifique. Então diga para a pessoa que está do seu lado: pode ficar tranquila que vai cumprir-se a promessa. Pode ficar tranquila que a promessa vai se cumprir, porque Deus é fiel. Aleluia. Aquilo que Ele fala acontece, aquilo que Ele fala se cumpre. Exatamente, queridos e amados irmãos, Deus certamente já havia feito essa promessa a Isabel, quem sabe ainda quando ela era nova, e foram se passando-se os anos e não aconteceu da criança vir. Quem sabe ela pensou que já havia sido esquecida por Deus. Mas além do significado do seu nome ser Deus é fiel, também o significado do nome do seu marido Zacarias significa Deus se lembra. Então Deus se lembrou da promessa. Aleluia. Então diga para a pessoa que está do seu lado: Deus se lembrou da promessa que Ele te fez. Deus se lembrou da promessa que Ele te fez. E Deus manda dizer que a promessa ainda está de pé. Aleluia. Deus não desistiu da promessa. Quem sabe eles pensavam que Deus tinha esquecido ou até desistido da promessa. É tão verdade, queridos e amados irmãos, que a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel, o assistente de Deus, deu a notícia, a promessa era tão grandiosa que Zacarias nem levou a sério. É de tão grande que era a promessa. Aí vocês vão descobrir exatamente por que é que Deus não permitiu os anjos anunciar o evangelho. Vocês sabiam que a Bíblia diz que os anjos anelavam pregar o evangelho, mas Deus não deu esse privilégio para eles, deu a todos nós. Sabe por quê? Porque anjo não tem muita paciência com pessoas. Anjo não tem paciência com crente que duvida. Anjo não tem paciência com crente rebelde. Pode observar, quando mandou aqueles 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra, aí foram lá atacar ele e falou: vocês vão ficar tudo cego agora. Ficaram cegos procurando a casa de Ló, né? O Zacarias, só porque
duvidou. Aí o Gabriel falou: então você vai ficar mudo, só vai falar no dia que a criança nascer. Então, anjo não tem muita paciência com gente incrédula, com gente rebelde. Aí, outra coisa que Deus não deu a eles o privilégio, porque um anjo não pode dar um testemunho de libertação, né? Um anjo não pode chegar com um pecador e dizer: aceite Jesus porque eu era um alcoólatra e ele me libertou. O anjo não fica alcoólatra, né? Um anjo não pode chegar também para uma pessoa e dar um testemunho de cura: olha, aceite Jesus porque eu estava doente e Jesus me curou. Anjo não fica doente. Mas uma pessoa pode chegar para outra e dizer: olha, aceite Jesus porque eu era um drogado, ele me libertou. Eu era um alcoólatra, ele me libertou. Eu estava doente, condenado à morte, ele me curou. Aleluia. E você zomba da pessoa, não é verdade? E fica por isso mesmo. Mas anjo não tem paciência. Então veja bem, o Zacarias duvidou. Aí o Gabriel falou: você vai ficar mudo, só quando a criança nascer é que você vai falar. Então veja bem, querido, diga para a pessoa que está do seu lado: nunca duvide do que Deus é capaz de fazer por você. Aleluia. Nunca duvide da promessa. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ainda que formos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Aleluia. E de fato, queridos, a promessa se cumpriu. Isabel, mesmo com a idade avançada, ficou grávida e nasceu uma criança maravilhosa. E quando ela estava no 6º mês de gestação, a Bíblia diz que de repente chegou lá Maria para poder visitá-la. E quando Maria chegou para visitá-la, Maria, queridos e amados irmãos, também já havia recebido a promessa de ser mãe do Salvador do mundo. E quando ela entrou na casa de Isabel, a Bíblia diz que a criança saltou do seu ventre para se cumprir a promessa que o Senhor tinha feito em Lucas 1,15, que a criança seria cheia do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Isso nos mostra que não existe idade para ser cheio do Espírito Santo. Deus pode encher de recém-nascido a pessoas de idade avançada. Aleluia. Então diga para a pessoa que está do seu lado: você vai sair daqui hoje cheia do Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje cheia do Espírito Santo. Sabe por que você vai sair daqui cheia do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, mulheres de Deus que aqui estão, que na promessa da efusão do Espírito Santo, Deus resolveu quebrar o protocolo e também o monopólio. Porque você só vai ver na antiga aliança o Espírito Santo descendo sobre pessoas especiais. Eu desafio você me mostrar na Bíblia, na antiga aliança, uma pessoa sendo cheia do Espírito Santo, que não fosse rei, que não fosse profeta, que não fosse sacerdote e não fosse juiz, que não ocupasse algum cargo de liderança. Você não vai ver ninguém. O Espírito Santo não descia sobre pessoas comuns, só descia sobre pessoas especiais. Mas aí Deus resolve usar a boca do profeta Joel e diz assim: meu servo profetiza dizendo que eu estou quebrando o monopólio do meu espírito. Ele agora não vai ser um direito só de algumas pessoas, ele agora vai ser um direito de todos. Aleluia. Profetiza dizendo: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem tem o direito? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo que os seus filhos serão profetas. Quantos acreditam nisso? Os nossos filhos serão profetas. Quem mais? Os vossos jovens terão visões. Deus incluiu a juventude no derramamento do Espírito Santo. Deus vai levantar uma geração de jovens com visão espiritual
espiritual ampliada, com visão espiritual em 3D, vai enxergar longe e vai impactar a futura geração que está se levantando. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quem mais tem direito? Os vossos velhos sonharão. Deus não esqueceu da terceira idade. Não importa se você tem cabelos brancos, Deus pode dizer, e está falando para você esta noite: pode continuar sonhando, porque o teu Deus é grande. Aleluia. Quem disse para você que é o fim? Quando você pensar que é o fim, Deus está dizendo: isso é apenas o começo. Aleluia. Então bata a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: pode continuar sonhando, porque o teu Deus é grande. Quem tem um Deus grande, pensa grande, sonha grande. Aleluia. Porque Deus é o maior de todos os deuses. E quem mais tem direito? E sobre os meus servos, os escravos que antes não eram nem contados como pessoas, e sobre os meus servos, quem mais? Aí entra as mulheres: e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Bata a mão no ombro dessa irmã que está do seu lado, diga para ela: se prepare para profetizar. Você vai sair daqui hoje profetizando. Você vai sair daqui hoje cheia do Espírito Santo, como Isabel. Aleluia. Porque todas as pessoas que fizeram a diferença na Bíblia foram pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia fala, a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia está em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, quando está escrito que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porque quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo já estava se movendo? É porque não tinha ainda pessoas para ele habitar. Mas agora que nós fomos criados e os nossos corpos se tornaram templos do Espírito Santo, ele agora não precisa mais se mover sobre as águas. Agora ele se move sobre nós. Agora ele se move sobre a igreja. Ou diga para esta pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo está se movendo em você. O Espírito Santo está se movendo em você. Aleluia. Esta igreja nasceu no Pentecoste. É a igreja mãe do pentecostalismo no estado do Ceará. Por isso que ela está completando 108 anos de pentecostalismo, e ninguém vai apagar a chama do Espírito nesta igreja, porque quem pôs fogo foi Deus. Aleluia. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. De maneira, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que o Espírito Santo está se movendo na celebração dos 108 anos da Assembleia de Deus aqui em Itapajé. Embora Gênesis 1:2 revele exatamente a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia, porém a primeira pessoa na Bíblia que o texto sagrado mostra recebendo o Espírito, e que o texto diz que tinha nele o Espírito de Deus, foi José. A Bíblia fala em Gênesis 41, versículo 38, que quando José traduziu o sonho de Faraó, que ele pensou em escolher um homem para administrar a economia do Egito, ele próprio disse para os seus conselheiros: acharíamos um homem como este, em que há o Espírito de Deus? O que foi que Faraó viu em José? Faraó
Faraó viu o Espírito de Deus na vida de José. Se prepare, porque a partir de hoje as pessoas vão olhar para você, vai ver Deus na sua vida, vai ver o Espírito Santo se movendo na sua vida. Esta cidade já está sendo impactada pelo poder do Espírito Santo, mas o Evangelho vai se expandir ainda muito mais nesta cidade, e esta cidade, ela vai ser conhecida como a cidade do Pentecoste, a cidade do derramamento do Espírito Santo. Quantos confirmam esta verdade? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor e diga assim: nós concordamos. Está concordado na terra, está concordado no céu, em nome de Jesus Cristo. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. O mundo precisa olhar para esta igreja e ver o Espírito de Deus nesta igreja. Da mesma forma que Faraó viu o Espírito de Deus na vida de José, as pessoas precisam ver o Espírito de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Moisés era um homem tão cheio do Espírito Santo, que teve um dia que Moisés estava estressado. Imagine o que é pastorear uma congregação no deserto, de 2 milhões de membros. Pela manhã o povo pedindo pão para comer, não tinha padaria naquele lugar. Meio-dia o povo pedindo carne para comer, não tinha açougue nem mercado naquele deserto. Chega uma hora que Moisés não aguentou. Moisés diz: Deus, eu estou estressado, eu não aguento mais esse povo. Acaso foi eu que dei à luz esse povo? Para o Senhor dizer: pega esse povo, coloca no colo e leva até a terra da promessa. Aí Deus disse: Moisés, eu vou te ajudar. Separa 70 anciãos, homens de boa reputação, e traz até a entrada da revelação, da tenda da revelação, que eu vou tirar do Espírito que está sobre você, e eu vou encher os 70. Eu acho que Moisés ficou preocupado: meu Deus do céu, agora que eu vou sofrer de esgotamento espiritual, porque Deus vai tirar a reserva, o que sobra ainda em mim vai encher os 70, o que é que vai sobrar para mim? Mas naquele exato momento, quando Moisés pensou aquilo, que trouxe os 70 anciãos, Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e encheu os 70, e Moisés ainda continuou cheio do Espírito Santo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, Moisés, quando você pensar que está fraco, quando você pensar que está esgotado, você ainda tem reserva para encher 70, e você ainda vai continuar cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Diga para o seu irmão: você ainda tem reserva para encher mais 70. Pode profetizar isso: você ainda tem reserva para encher mais 70. Mas Deus vai encher o teu tanque espiritual esta noite. Deus vai completar o tanque espiritual. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas por que é que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés? Por que é que Deus já não enviou diretamente do Espírito para os 70? Precisou tirar do Espírito de Moisés para encher os 70. Sabe por quê? Se Deus derramasse o Espírito sobre os 70 sem tirar de Moisés, eles iriam chegar para Moisés e dizer: olha, Moisés, você acha que só você é o bom? Você acha que só você que foi escolhido por Deus? Nós também fomos escolhidos aí, ó. Deus mandou do Espírito diretamente da fonte para a gente. Aí por que Deus tirou de Moisés e encheu os 70? Para eles reconhecer que eles estavam sendo abençoados, porque eles estavam debaixo de uma autoridade espiritual que estava sobre ele. Da mesma forma, sabe por que tem obreiros, queridos e amados irmãos, insubordinados muitas vezes, e fica fundando igreja aqui, abrindo congregação, dividindo o trabalho? Deus começa a abençoar ele, de repente ele começa a pensar que é ele: eu sou o cara. Não, você está sendo abençoado, é porque a bênção que está sobre o seu líder está respingando em você. Se você sair de debaixo do guarda-chuva, você vai ser
desprotegido. Daqui a pouco, lá na esquina, o inimigo dá uma rasteira, aí é escândalo, é tanta coisa. Meu querido, não saia de debaixo da autoridade espiritual que está sobre a sua vida. É isso que Deus queria ensinar para aqueles 70. Olha, vocês estão debaixo da autoridade do seu líder. Procurem respeitar o seu líder. Exatamente, Deus está à procura de homens e mulheres cheios do Espírito para usar. Porque quando Moisés precisou de um sucessor, Deus olhou para ele em Números 27:18. Olha aí, Josué, o homem em que há o meu Espírito. Em Deuteronômio capítulo 34 e versículo 9 diz que depois da morte de Moisés, Josué filho de Num estava cheio do Espírito de sabedoria. Todos os juízes que fizeram a diferença eram homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala em Juízes capítulo 3 versículo 10 que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele libertou a Israel das mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. A Bíblia fala em Juízes capítulo 6 versículo 34 que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A Bíblia fala em Juízes capítulo 11 versículo 29 que o Espírito do Senhor revestiu a Jefité. A Bíblia fala em Juízes capítulo 13 versículo 25 que o Espírito do Senhor começou a incitar a Sansão. A Bíblia fala em Juízes capítulo 14 versículo 6 que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e quando o leão novo veio rugindo ao encontro dele, ele pegou o leão, rasgou o leão como se rasga um cabrito qualquer. Sabe por quê? Quando o homem e a mulher está cheio do Espírito Santo, não adianta Satanás ficar ao derredor rugindo como leão. Se ele não sair da frente, o crente passa por cima, porque está cheio do Espírito Santo. Enquanto Sansão agia na direção do Espírito Santo, ele fazia coisas extraordinárias. Enquanto você age na direção do Espírito Santo, você faz proezas. Mas quando Sansão perdeu o Espírito Santo, ele ficou fraco como qualquer outro homem. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Ora, queridos e amados irmãos, a Bíblia mostra claramente que quando Davi pecou, o maior medo de Davi não foi perder o trono, não foi perder a posição, não foi perder a fama. O maior medo de Davi foi perder o Espírito Santo. Por isso que ele caiu de joelhos e começou a orar: tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Sinceridade, não adianta querer culpar os outros. Ele assumiu: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, de sorte que o Senhor nem tem culpa em me julgar. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Verso 6, faze-me conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Verso 7, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 11, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me outra vez a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: nunca perca a alegria da salvação, nunca perca a alegria da salvação, nunca perca a presença do Espírito Santo na sua vida. Esta noite é uma noite de renovação espiritual. Ministérios serão renovados esta noite, famílias serão renovadas, vidas serão renovadas,
tocadas, impactadas pelo poder do Espírito Santo. Você vai sair daqui cheia do Espírito Santo, porque todos os homens e mulheres que fizeram a diferença da Bíblia eram homens cheios do Espírito Santo. Está escrito no Salmo 143, versículo 10: ensina-me, ó Deus, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Ora, queridos e amados irmãos, não tem mentor melhor do que o Espírito Santo. Hoje em dia nós estamos vivendo, está na moda agora, o tal de mentor. Não, eu estou sendo mentoreado por A, mentoreado por B. Sim, queridos e amados irmãos, nós não precisamos de mentores, nem de coach. Nós precisamos do Espírito Santo. Não existe mentor melhor do que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso orientador. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, porque está escrito lá em Isaías capítulo 4 e versículo 4, ele promete enviar o Espírito purificador e o Espírito de justiça. Em Isaías 11 versículo 2, ele promete que repousará sobre o Messias o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 44 e versículo 3: derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Está escrito em Zacarias capítulo 4 e versículo 6: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Está escrito em Miqueias capítulo 3 e versículo 8: quanto a mim, estou cheio do poder e do Espírito do Senhor, para anunciar a Jacó o seu pecado e a Israel a sua transgressão. Está escrito em Mateus capítulo 1 e versículo 18 que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Está escrito em Mateus capítulo 3 e versículo 17 que o Espírito desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Está escrito em Mateus capítulo 3 e versículo 11: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, virá um mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está escrito em Lucas capítulo 4 e versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para libertar os cativos. Está escrito em João capítulo 16 e versículo 13: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Está escrito em Atos capítulo 1 e versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Galileia e Samaria e até os confins da terra. Está escrito em Atos capítulo
capítulo 2 e versículo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregavam a palavra de Deus. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 3: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 8 que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Está escrito em Atos capítulo 7 e versículo 55: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Está escrito em Atos capítulo 11 e versículo 24 que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 14 que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 16 que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 26 que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, quando muitas vezes nós não sabemos como convém orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está escrito em Romanos capítulo 14 e versículo 17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4 que a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13 que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 3 que nós somos como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17 que o Senhor é o Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13 que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 3 que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
paz. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 18: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, 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 mas enchei-vos do Espírito. Está escrito em Filipenses capítulo 3 e versículo 3 que nós adoramos a Deus no Espírito. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 8 que é Deus que nos dá o seu Espírito Santo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19: e não apagais o Espírito. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, no Espírito e fé, na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1 que o Espírito expressamente diz às igrejas que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que te foi dado. Está escrito em Tito capítulo 3 e versículo 5 que nós fomos salvos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está escrito em Tiago capítulo 4 e versículo 5 que o Espírito tem ciúme de nós. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 14 que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 21 que os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 6 que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 7 que 3 são os que testificam lá no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Está escrito em Judas capítulo 1 e versículo 20: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17 que o Espírito diz: vem, e a noiva diz: vem, e quem tem sede venha e receba de graça da
água da vida. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Urabacalabacanda rebianda rabahai, revachanda rabacamachanda rabahai, uribiamanai tequebianda rabacama. Uribianda rebiamahassa quebiamahai. Com a permissão do pastor Zezinho, só quem quer sair daqui cheio, coloque-se de pé dando glória. Só quem quer sair daqui cheios, coloque-se de pé dando glória. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Rebianda rabacama chanda rabacama. Diga para a pessoa que está do seu lado: se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida agora. Eu descobri na Bíblia que o poder já está em nossas mãos. Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Remaster que anda rabachando que me amarrai. Revassubre que me anda rabachando que me anda rabahai. Revassubre que me anda rabachando. Vem cá, querido, vem cá. Vem cá, vem cá. Faça assim com a sua mão. Todos vocês façam assim com a mão. Revaster que anda rabahai. Faz assim na mão direita dessa pessoa que está do seu lado. Faz assim, ó. Mão direita com mão direita. Diga para ele: a partir de hoje, Deus vai usar essas mãos para fazer coisas extraordinárias. Recebe o que Deus está te dando agora. Agora Deus vai te usar como profeta. Eu descobri na Bíblia que a unção contagia. Assim como a unção passou de Elias para Eliseu, a unção vai passar de um para o outro agora. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí agora. Eu quero que forme um cordão humano, todos de mãos dadas. Todos de mãos dadas. Pode unir os corredores, todos de mãos dadas. Se prepare. A partir de hoje, aonde você coloca a mão haverá cura. Aonde você coloca a mão haverá milagre. E como prova que Deus vai te usar muito, eu vou pedir para Deus colocar uma brasa de fogo do teu altar na palma da tua mão. Enche Jesus, enche este crente de unção agora. Olha a unção, olha a unção. Já começou, já começou. Aqui, 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 aqui.
Deus vai tomar tua boca em profecia agora. Feche os seus olhos. Repitam comigo agora: querido Deus. Mais alto: querido Deus e eterno Pai, esta noite eu quero que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão, a minha irmã, e eles vão ser cheios do Espírito Santo agora. Abrace a pessoa que está do seu lado. Gaste pelo menos 2 minutos orando pelo seu irmão. Profetize a vitória do seu irmão e sejam impactados pelo poder do Espírito Santo agora. Crente que não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, receba novas línguas agora. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando glória.